Olá, tudo bem? Que bom estar aqui de novo com você. E eu queria poder falar hoje, de um modo muito especial, do livro que nós lançamos no dia 13 de setembro e que foi ao ar no programa do dia 25 de setembro, quando nós estivemos lá na Livraria Cultura do Bourbon Shopping, aqui em São Paulo, falando exatamente de como ele se deu, de como essa obra pôde ser idealizada e de como finalmente ela pôde ser materializada. Então veja bem, eu faço parte de um grupo de estudos em psicanálise e foi a partir desse grupo de estudos que esse livro foi idealizado. Uma de nós, a Deni Camargo, que inclusive é a organizadora deste livro, desejava e compactuava junto conosco esse desejo de poder escrever um livro de psicanálise para leigos. Então, cada um de nós foi fazendo sugestões do tema de dominância que cada um de nós tínhamos para poder elaborar os capítulos. Inclusive, um dos capítulos que eu escrevi, que faz parte do livro, chama-se A de Limites, ou o capítulo Limites, a arte de saber frustrar, que inclusive é uma palestra que eu ministro há muitos anos e que agora virou capítulo deste livro, que é Por Trás dos Fatos, a Psicanálise Pode Explicar. Pois muito bem, considerando esse desejo da Deni, considerando que todas nós tenhamos topado elaborar esse livro junto com ela, falamos com o Dr. Riad Simon, que era o nosso coordenador do grupo de estudo, naquela época, e ele concordou em prefaciar o livro, um dos cânones da USP, E o professor Riad fez essa gentileza para nós, e também o prefácio dele faz parte desse livro, onde ele pode ir retratando cada um dos temas que cada um de nós se dignou a escrever. Pois muito bem, eu vou falar hoje do tema Limites, a Arte de Saber Frustrar, para que a gente possa entender, enquanto pai, enquanto professor, enquanto educador, enquanto madrinha, padrinho, enfim, o que é que a gente está fazendo para poder organizar a criança, ou o que é que a gente está fazendo para desorganizar a criança na condição do que ela precisa aprender, que é ter limites para poder entender a vida de um modo interessante. Ouvimos falar, com muita frequência, da importância de dar limites à criança, para que ela se desenvolva de um modo adaptado às exigências da realidade, às exigências da vida cotidiana. Entretanto, a gente tem observado a criança, o jovem e até o adulto muito fora da casinha no que diz respeito a não ter noção dos padrões de comportamento. Na medida em que ele se entende capaz de tudo, sabedor de tudo, portanto tendo direito a tudo. Isso existe na vida cotidiana? Nós podemos fazer tudo a qualquer momento, em qualquer lugar, com qualquer pessoa? Ou seja, que limites eu tenho que ter dentro de mim para que eu consiga colocar limites naquela criança que está sob minha responsabilidade? Seja ela meu filho, meu sobrinho, meu afilhado, meu aluno, meu paciente. Então, alguns pais acreditam que dizer não para o seu filho é colocar nele problemas emocionais e, consequentemente, vão afrouxando, permitindo tantas situações que nesse consentimento vão impedindo com que essa criança viva situações de frustrações. E na vida, para que a gente possa se pautar de um modo bacana, adaptado, interessante, a gente tem que ter vivido frustrações desde sempre na nossa formação de criancinha até adulto, para que a gente saiba suportar os nãos que a vida vai nos dando. Mas infelizmente muitos pais, muitos educadores vão tamponando essa condição de ensinamento para que a criança não cresça frustrada, para que a criança não cresça complexada. É exatamente aí onde a condição de frustração não ocorrida acaba fazendo com que essa criança seja espaçosa, seja abusada, seja hostil, porque ela não aprendeu a conviver com as necessidades dos nãos, porque a vida dá não. A vida dá não pelo sinal vermelho, a gente tem que parar, E esse agente é adulto. A gente dá não pelo limite do cartão de crédito e a gente não precisa usar o cartão de crédito até o limite, até porque é preciso ter uma condição muito favorável para poder
e bancando mês a mês esse esbanjamento de gasto. Então veja, para eu dar limite, eu preciso ter o meu limite, porque eu não vou ser credora de um limite a uma criança se eu não tenho ele muito fortalecido dentro de mim. Algumas vezes no cotidiano da nossa vida adulta, a gente se depara com situações que, no nosso parecer interno, é grande demais, é importante, é dada uma importância muito grande para a situação propriamente dita. E aí a gente pode ficar pensando assim, qual o sentido desse escândalo todo? Qual o sentido desse barraco todo? Seria esse adulto que está fazendo essa circunstância, teria sido esse adulto um dia uma criança que cresceu sem limites? Que entendeu que ele tem todos os direitos, então ele vai brigar assustadoramente, porque ele chega a assustar, né? O outro, porque o dele tem que vir primeiro. Então vamos pegar um exemplo, um casamento que quase acabou, né? O casal veio para mim para fazer terapia e imagine que uma das queixas, né, um dos comentários foi assim: mas ela não põe pasta na minha escova, mas ela não tira a semente da melancia na minha sobremesa. Enfim, estou falando de uma coisa que aparentemente parece muito simples, né? Mas para aquele casal em especial não era de fato nada simples. Não era banal não botar pasta na escova de dente todas as manhãs. Eu não sei como é que você pensa isso, mas particularmente eu fiquei pensando que dois exemplos, né, como eu citei agora, parecem tão simples, tão pequenos, tão insignificantes a ponto, né, de ter feito uma reviravolta nessa relação. Obviamente que não foi isso determinante para uma relação se estremecer. Por isso que eu estou citando apenas duas situações que eles trouxeram. Obviamente que tem um todo muito maior. Mas somente para lhe dar uma ideia do quanto uma coisa pequena pode ser potencializada a ponto de interferir numa relação conjugal, de interferir numa relação com os filhos, de interferir numa relação de trabalho e assim sucessivamente. Isso poderá vir a significar o fato de ter sido este adulto, que um dia foi criança, tendo crescido sem viver frustrações, sem viver o tudo pronto, o tudo pode, de qualquer jeito, a qualquer momento, onde tudo poderia ser dele, né? Eu também costumo citar nas minhas palestras, né? Não dê presente para os seus filhos a todo momento, nem aqueles de R$ 1,99, porque a criança vai entender que a vida sempre será presenteira, sempre terá alguma coisa na bandeja para ser ofertada a você, né? Imagine quando você não for escolhido numa entrevista de emprego, quando você perder aquela vaga de estacionamento que você entendia que era sua por direito, né? Então são circunstâncias que a gente tem que ir ponderando para que a gente possa formar os nossos filhos de uma maneira consistente na medida em que eu mostro o limite e mantenho o limite. E se por algum momento eu preciso relaxar nesse limite, eu tenho que explicar o porquê. Para que essa criança não cresça entendendo que a vida tem uma porta giratória em torno dela. Hoje pode, amanhã não pode. Hoje pode, amanhã não pode. E aí ela vai usando isso de acordo com as suas conveniências. E a vida tem muitas inconveniências. Dessa forma, os limites são como pontos de referência, que dá parâmetro, que dá um norte, que dá um sentido para a criança saber quando pode e quando não pode, por que não pode e por que pode. Tudo isso dá uma informação a ela esclarecedora e libertadora, porque ela entende do porquê não agora e do que poderá se tornar um sim em outro momento. Porque os limites, como ponto de referência, permitem a essa criança se tornar crítica, se tornar formadora de opinião, saber o que ela quer para si, o que ela pode oferecer ao outro, saber respeitar o seu irmão menor ou o seu irmão maior, saber respeitar as figuras de autoridade, na medida em que ela entendeu. E à medida em que ela entende, ela se liberta por aquilo que ela quer se queixar. Né? É por isso da importância de poder viver as frustrações. Então, limites são gestos de amor, em que você para a sua vida para ensinar. E esse ensinamento volta para você mesmo e, consequentemente, para o seu filho, que vai para a vida de uma maneira pautada na coerência. E aí ela tem grande chance
de travar relações interpessoais de um modo autônomo, de um modo crítico, de um modo interessante, porque ele é dono de si mesmo, porque você possibilitou essa autoformação. Então, gente, esse tema me remete a uma condição de muito encantamento, porque ele é difícil e, ao mesmo tempo, ele se torna fácil à medida em que você acredita no que você está falando. E eu estudo esse tema desde há muito tempo, a ponto de ter desejado, neste livro, ter colocado ele em um registro, né? Transformado ele em um desses capítulos. Então você, gestor escolar, diretor de escola, proprietário de escola, você pai, você mãe, que deseja oferecer, que deseja indicar, sugerir à sua coordenadora da escola do seu filho, que esse tema possa acontecer enquanto palestra nessa escola, eu me disponho, né? Exatamente porque, como eu disse, é tão encantador poder falar para um grupo de pessoas e essas pessoas estarem envolvidas nesse tema, nessa relação, nessa condição de aprendizagem, que ele faz parte do nosso portfólio e nessa busca a gente pode se encontrar. No próximo programa, nós falaremos de outro capítulo do livro que fui eu também que escrevi. Ele vai retratar a questão do namoro na infância, que foi um dos temas que também é procurado em algumas escolas, sobretudo em escolas de educação infantil e fundamental 1 e 2. Tomara você queira adquirir o livro, tomara você queira nos ouvir em palestras, ou mesmo aqui no programa, e na próxima semana a gente falará do namoro na infância. Até lá, muito obrigada!